Você sabe por que tá todo mundo apavorado de uma nave 3 e Atlas chegando? O 3 e Atlas furou a bolha, galera. Furou a bolha total. Você provavelmente já viu nas redes sociais os rumores. A NASA ativou o sistema de defesa interplanetária. Essa nave tá indo direto em rota de colisão com o Sol. E uma das anomalias mais famosas do 3 Atlas acaba de ser confirmada por um telescópio localizado nas Ilhas Canárias. 3 Atlas. Seria isso um grande cometa com anomalias? Um cometa diferente de todos os outros que nós já vimos? Ou estamos falando de uma nave alienígena? Uma nave extraterrestre que adentrou no sistema solar e está prestes a se revelar? É com uma pergunta como essa que o sistema causa o início de uma grande divisão na população. Muitos achando que isso é um mero cometa e muitos achando que isso é uma nave extraterrestre. Mas e se eu te fizesse uma pergunta que vai além? Você consegue com seus próprios olhos observar o 3 Atlas? Você tem um telescópio para conseguir acompanhar tudo isso que estão falando ou noticiando? Você tem o conhecimento suficiente para verificar se essas informações são verdadeiras ou não? Então, se caso as suas respostas para essas perguntas sejam não, significa que você está seguindo uma narrativa. Seguir uma narrativa é seguir aquele que está controlando essa narrativa, é seguir apenas a intenção da pessoa que está levando essa notícia a você. Seja a mídia convencional, vídeos na internet, revistas ou até mesmo rádio. Não importa quem seja, você está acreditando nas narrativas de alguém que lhe traz essa informação. E se todas essas informações seguirem a narrativa de uma pessoa ou um grupo de pessoas que na realidade estão querendo lhe manipular para que você acredite em algo em que eles usarão essa história para fazer com que a sua mente a partir desse momento seja completamente diferente. É por aí que começamos a entender o 3 Atlas. E se você não estiver entendendo, assista esse vídeo até o final, pois isso fará grande diferença na sua vida a partir desse exato momento. Um estudo como esse começa com algo detalhado. Como você está vendo aqui, nós temos inúmeras informações, não apenas sobre o 3 Atlas, mas sobre essa agenda que está iniciando. Na verdade já se iniciou, mas está a partir de agora sendo aprofundada na humanidade. E isso que você está vendo aqui não é nem um terço do material completo. Essas imagens que você vê nesse exato momento é um documentário que eu começo a preparar nesse exato momento e nos próximos dias irei soltar dentro do que eu chamo de canal secreto. Esse documentário aqui, que se chama Anunnaki. Não sei se você sabe, mas traduzindo para o português, Anunnaki significa aquele que veio do céu, ou aqueles que vieram dos céus. As escrituras nos confirmam isso, tanto no livro de Gênesis, quanto no livro de Apocalipse, e os apóstolos do próprio Cristo deixaram claro a existência dessa história, a existência desses seres, que por sinal estão conosco aqui nesse exato momento. Toda essa história de 3 Atlas será uma base para que eles possam anunciar algo sombrio que envolve não apenas esse plano físico, mas também o mundo espiritual. Estamos falando de anjos caídos, estamos falando de demônios e muitas pessoas não estão preparadas para essa conversa. Eu estou deixando um link na descrição desse vídeo para que você possa assistir completamente esse documentário que vai abrir a sua mente de uma forma que você nunca viu. Possivelmente é o melhor documentário que eu já fiz até agora e será liberado nos próximos dias para que você compreenda essa história de 3 Atlas. Você não faz parte do canal secreto, não faz parte dessa nossa comunidade que não tem censura? Então corre, clica no link que está na descrição, pois são as últimas horas a qual você pode acessar principalmente apenas pelo seu próprio custo de streaming, menos de 40 centavos por dia. Eu estou encerrando, são as últimas vagas. A chamada de 2025 será finalizada em pouco tempo. Então, clica lá, pois quanto vale o seu conhecimento? O primeiro passo para observarmos essa história de 3 Atlas é entender o porquê muitas pessoas estão achando que isso é uma nave alienígena. E depois, nós
compreendendo essa história, enxergaremos algo além. Eu achei um vídeo muito bacana, muito interessante, do canal do Schwarza, que ele mostra o porquê muitas pessoas estão desacreditando que isso seja um mero cometa. Vamos ver juntos isso aí. Ela mostra algo inédito para cometas, né? Um jato apontado na direção do Sol. O oposto do que a gente espera de cometas normais, né? Então tem uma anticauda. Uma anticauda. O que aconteceu foi que o 13 Atlas fez uma rota que passou muito próximo do planeta Marte. E isso é uma narrativa, como eu te disse, é a história que o sistema nos conta. Passando por Marte, ele segue rumo ao Sol. Ao chegar ali mais próximo do Sol, a sua cauda se inverte. Chegaram a pensar que ele estava disparando algo em direção ao Sol. Por quê? O que era uma cauda, que deve ser na parte traseira do cometa, deveria ser na parte traseira do cometa, está agora na sua frente, como se fosse um bico. Eles chamam isso de anticauda. O que dá a entender que o 13 Atlas está acelerando e freando para que as partículas de poeira e outros químicos que existem naquela região passem para a sua frente. E é por isso que o próprio Pablo Marçal, por exemplo, gravou um vídeo esses dias falando a respeito disso. Só tem um problema, não é uma rocha porque ela desacelera e acelera e muda de rota. Isso nunca aconteceu, nós nunca vimos isso. Tá, tendo ficar doidinho, vamos voltar para a Bíblia aqui. Depois vou analisar o que o Marçal falou sobre isso, pois também foi interessante. Então você compreendeu o que é essa anticauda. Vamos seguir aqui. Foi confirmada a anticauda. E aí o Avelobe, né, aquele Avelobe, ele fez já um post dele lá no blog Medium, comentando essa atualização. Ele fala aqui, ó, que o 13 Atlas apresenta uma série de anomalias, né? Ele listou aqui anticauda voltada para o Sol, massa e velocidade muito maiores do que Oumuamua e Borisov, né, dois cometas interestelares, alinhamento preciso com o plano eclíptico, né? Ele fala que o 13 Atlas está vindo alinhado com o plano do Sistema Solar, passagens próximas de Marte, Vênus e Júpiter, segundo o Avelobe, isso é para fazer algum tipo de abordagem, né, caso seja uma coisa artificial. Caso seja uma nave alienígena, ele está parando e fazendo abordagens. E vamos seguir. Pluma rica em níquel, mas sem a presença de ferro. Por que é importante essa coisa do níquel sem ferro em relação ao 13 Atlas? Porque níquel sem ferro não existe na natureza. A gente só consegue níquel desse jeito por meios industriais, pelo refinamento. Então, para algumas pessoas, isso seria um indício de que o 13 Atlas seria alguma coisa artificial. Ou seja, estamos falando de vida extraterrestre. O sistema agora nos leva para enxergarmos algo além. A narrativa de tudo isso, em breve, será o anúncio de que nós não estamos sozinhos nisso aqui. Vida fora da Terra existe e possivelmente farão contato conosco. Teremos que nos acostumar com tais seres. E isso, por incrível que pareça, faz parte da agenda do que chamamos de nova ordem mundial. Esse jogo aqui parece um jogo bobo. Vou colocar imagens aqui na frente para que você compreenda quantas cartas falam a respeito dessa narrativa de agenda extraterrestre. Eles mostram que isso é algo muito importante, mas por que seria algo tão importante? E é aí que nós olhamos para as próprias escrituras e é aí que nós olhamos para os povos antigos. Por que querem fazer isso? Vamos para o nosso tablet aqui agora, para que você possa entender por completo. Quando nós falamos a respeito desse sistema que nós estamos vivendo, nós vemos que a agenda se volta completamente para um grande engano. O grande engano da humanidade. Possivelmente um dos maiores enganos, porque não envolve apenas o sistema político, envolve também um sistema religioso, envolve um sistema global. Quando nós falamos a respeito do 3 e Atlas e dessas possíveis anomalias que a narrativa vem apresentando, a NASA, por exemplo, se move de uma forma muito estranha. Silenciou, de repente acionou um protocolo de defesa planetária e países como os Estados Unidos, por exemplo, com Donald Trump, anunciam algo que envolve proteção. Isso daqui é o que ele chama de Golden Dome, um domo de ouro que está
prestes a proteger os Estados Unidos de coisas que venham dos céus. Obviamente, de mísseis em uma guerra humana, mas também de coisas que possam vir de fora, como eles estão falando. Se você crê nas Escrituras, e agora fazendo com que você abra os seus olhos de uma forma perfeita, principalmente para que você compreenda o documentário que eu vou soltar lá no canal secreto, é importante você saber que nada entra e nada sai daqui onde nós estamos vivendo. Você consegue confirmar se realmente o espaço é infinito? Obviamente não, nem eu. Mas o que as Escrituras nos dizem? O que a palavra do Criador nos mostra? Que, quando Deus criou o mundo, os céus e a terra, houve uma separação das águas. Águas em cima e águas embaixo. Uma espécie de domo cobre o planeta Terra e essa separação das águas fazem com que praticamente nada entre ou nada saia desse plano. É por isso que até hoje nós não vemos nada de vida extraterrestre, ninguém diferente. Por quê? Tudo isso foi milimetricamente criado por uma força maior, que no caso é Deus, o Criador dos céus e da terra. Inclusive nós somos uma espécie de engenharia altamente inteligente. Assim nós compreendemos que as possíveis narrativas criadas pelo sistema como algo de fora ou alguém de fora vindo para cá já são mentirosas. Não é interessante compreender que a NASA estuda o espaço, mas também estudava os mares, as águas de baixo e as águas de cima? Você começa a enxergar que tudo isso começa a se encaixar. Quando nós falamos a respeito de civilizações antigas, nós vemos que muitas delas tiveram contatos com seres que vieram dos céus, chamados Anunnakis. E imagens muito antigas nos mostram referências de seres que tiveram contatos, por exemplo, com outros seres que pareciam ter naves. A pintura do batismo de Cristo, ano 1710, é como se ele estivesse sendo batizado e uma espécie de nave estivesse sobrevoando e emanando raios, assim como a Royal Family Akhenaten, a família royal Akhenaten, que também tem algo aqui trazendo iluminação ou uma espécie de poder. Quando olhamos um quadro que está no monastério Vysoké Dekani, que foi criado em 1350, nós vemos dois seres que vêm dos céus em supostas naves ou cometas. Estamos falando de seres que caíram dos céus. Quando nós olhamos, por exemplo, a Capela Roslin, na Escócia, uma estátua feita em 1450, vemos um anjo amarrado de cabeça para baixo. Seres que vieram dos céus, anjos caídos. Inclusive, um dos astronautas da NASA, que participou de uma grande missão ao longo dos últimos anos, deixou muito claro que, na opinião dele, extraterrestres não existem. Estamos falando de demônios ou anjos caídos. No, I don't believe in alien life. I believe that they're demonic, and that they're demonic beings that make an appearance and appear to be real, and they are real. Satan, Bible says Satan can appear as an angel of light. So, and I think the purpose is to draw you away from the real God and say, look at us, and this is where you ought to be because we are superhuman and we can do it. So that's my people laugh at me generally, but I'm not going to be. I don't care. Alguns anos atrás, eu estive no Peru falando a respeito de Anunnakis, mostrando como eles influenciaram diversas civilizações, as pirâmides do Egito, por exemplo. E por que eu falo disso? Porque quando olhamos para as próprias escrituras, principalmente para o livro de Enoque e o livro de Gênesis, como você está vendo aqui, nós vemos que as escrituras nos falam a respeito disso. Moisés foi aquele que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros que temos acesso atualmente. Moisés
deixou claro que, em certo momento da humanidade, ao multiplicar-se a raça humana, seres de outro plano, dos céus, por exemplo, observaram as filhas dos homens, as mulheres que estavam nascendo e crescendo, e acharam-nas bonitas. Eles vieram a esse plano em que nós estamos vivendo, se rebelando contra o próprio Criador, contra uma ordem do Pai. Tomaram a forma de um corpo humano e coabitaram, fizeram sexo com essas mulheres. Nessa de fazerem sexo com as mulheres, nasceram anomalias, gigantes, chamado de Néfilis nas escrituras. Moisés não se aprofunda nessa história, ou, pelo menos, o acesso que temos hoje a toda essa história é algo travado, mas quem se aprofunda, curiosamente, é Enoque, aquele que andou com Deus. Porém, o catolicismo romano, dominando as informações religiosas que temos no mundo hoje e nos apresentando a adoração clara ao anticristo, está controlando tudo isso. Retiraram o livro de Enoque, consideraram-no apócrifo e descredibilizaram as palavras escritas pelo profeta Enoque, que, como você está vendo aqui, mostra claramente anjos caídos, chamados de sentinelas ou Anunnakis. Esses que saíram dos céus, vieram ao plano terrestre e, de acordo com a ordem divina, foram aprisionados e estão até hoje presos, esperando o dia do grande julgamento, onde nós e eles serão julgados, tá? Enoque fala a respeito disso. Mostra que, por exemplo, Azazel, um dos líderes dos anjos caídos, está amarrado e preso no deserto de Dudael, com pedras ásperas e cortantes sobre a sua cabeça. Não literalmente sobre a sua cabeça, mas está num buraco, numa vala, aonde nós temos pedras gigantescas empilhadas em forma de pirâmide em um deserto que, curiosamente, quando fazem estudos sobre o que há embaixo dessas pirâmides, como vimos um estudo recentemente, nós conseguimos captar nesses estudos, por exemplo, magnetismo, entre outras coisas. Aonde temos isso? Nas pirâmides do Egito. Aonde temos outras pirâmides aonde o acesso aos seres humanos estão bloqueados? Na Antártida, onde, curiosamente, também temos informações subterrâneas sobre coisas que estão ocorrendo lá quando uma outra empresa estuda e vaza informações para nós. Estamos falando de anjos caídos, vigilantes, Anunnakis, seres que não fazem parte da raça humana, mas vieram para contaminar a raça humana. Vieram para simplesmente modificar o nosso DNA, introduzir informações que não eram permitidas pelo Criador e, principalmente, fazer com que o homem seja maligno. E é por isso que temos tantas pessoas más hoje, porque muitas delas são descendentes da própria serpente. É por isso que Cristo, quando tinha embate com os líderes religiosos, dizia raça de víboras, por exemplo. É por isso que, quando nós observamos o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse, nós vemos a contaminação e o engano feito pela própria serpente ou pela raça da serpente, pelo próprio dragão. E esses seres, curiosamente, estão conosco até os dias de hoje. Quando olhamos pessoas estranhas, como por exemplo Donald Trump ou seu filho Barron Trump, que tem mais de 2 metros de altura, nós conseguimos enxergar informações valiosas, ligações dele com coisas que aconteceram no passado, no ano de 1800. Isso é tema para um vídeo no canal secreto e eu farei em breve também, pois as informações vão se afunilando, assim eu vou perdendo os rumos do que eu quero lhe passar. Mas quando observamos o livro de Enoque, voltando ao tema aqui, nós vemos que tais demônios ou anjos caídos estariam aprisionados por 70 gerações. E, por incrível que pareça, de interesse de grandes líderes
religiosos, políticos e por aí vai, senhores do mundo, pelo conhecimento dos tais Anunnakis, de soltá-los. Essas 70 gerações já passaram. E o sistema precisa nos apresentar os tais de uma forma. A melhor forma seria seres extraterrestres, que vieram dos céus, para que o mundo possa se acostumar com isso, eles possam se unir em uma nova ordem, a qual a restauração do poder Anunnaki volte. Eles restaurem o poder desses caras que, curiosamente, são altamente inteligentes. Uma das gerentes do Banco Mundial, não é qualquer pessoa, fez uma revelação há pouco tempo atrás, falando sobre os tais. Ela os chama de Homo capenses, pois são seres que têm o crânio um pouco mais alongados, mas claramente, rapidamente, uma mulher que se tornou gerente do Banco Mundial foi descredibilizada pelas suas palavras. Bankers, who are these people? Who are the individuals? Who are the puppet masters pulling the strings of the bankers? Well, think of this as an elaboration on a larger scale, and what we're dealing with actually is humanity and the elite, the secret societies, the Vatican. They're traitors to humanity, because the one at the very core that's pulling the strings is a different species. They're not the human race. They're called Homo capensis. They have been on Earth together with humanity for before this ice age. They look just like human beings, except they have these big skulls. And that is why in the Vatican you see these crazy meters, is what they're called. And that's why the very first Jew, Moses, wore one of those things, because he was one of those Homo capensis as well. We have DNA samples of them. E o mais curioso é que quando olhamos para os apóstolos de Cristo, como Pedro e Judas, não estou falando de Judas Iscariotes, o traidor, estou falando do outro Judas, nós vemos que eles citam os anjos que pecaram e que estão reservados para o dia do juízo nesse plano aqui conosco, onde todos serão julgados, tanto nós quanto eles. Eles querem retomar o poder, pois são inimigos do próprio Criador. Eles têm como símbolo aquilo que os aprisionaram, a pirâmide, com o olho que tudo vê. Faz referência ao governo desses caras. E, quando observamos, por exemplo, a carta de Judas, nós confirmamos que estão em prisões eternas, que no caso é aqui, estarão aqui para sempre, não voltarão ao plano celeste para o juízo do grande dia pela traição que eles fizeram. E ainda continuam traindo. Isso daqui não é nem 30% das informações que você precisa saber. Esse documentário será um dos melhores dos quais eu já fiz. Clique nesse link que está na descrição para que você possa se aprofundar ainda mais se você gosta desses temas aqui, pois o grande engano da humanidade está prestes a ser concluído. Quando o sistema falar às pessoas que alienígenas existem, não estamos sozinhos, e eu não sei se será agora com o 13 Atlas ou mais para frente, pois eles preparam as pessoas aos poucos, eles não têm pressa, eles vão devagar, vai fazendo com que a população se acostume de pouquinho em pouquinho com novas informações, assim como os sapos que estão sendo fervidos ali em uma panela. Eles, apresentando isso, estarão introduzindo esses caras aqui no mundo novamente. Obviamente isso aqui é uma aparência fictícia, mas quando são relatados por civilizações antigas, nós vemos que, na maioria das vezes, são colocados com seus chifres também. E por aí nós vamos enrolando muitas outras histórias, como por exemplo a de um dos últimos vídeos que eu fiz com Trump na capa da revista Time, onde colocaram o M em formato de chifre nele mais de uma vez, onde tiraram uma foto dele no Salão Oval também, curiosamente com chifres, e por aí vai, pois estamos falando de pessoas que governam o mundo e trabalham para esses caras aqui.
Um dos e-mails de Hillary Clinton, por exemplo, alguns anos atrás, falava a respeito de Nêmflis, anjos caídos, adormecidos. Por quê? Escondem tudo isso da população. Eu vou direcionar vocês para o link certinho, oficial do governo dos Estados Unidos, para que vocês possam acessar aonde esses e-mails foram publicados. Para vocês entenderem, FOIA significa Freedom of Information Act, ou seja, um ato de liberdade de informação, onde eles colocam ali documentos relacionados à Casa Branca, documentos relacionados ao governo americano, e-mails que devem ficar aí expostos ao público. E aí, de repente, entre muitos e muitos e-mails, encontraram um desses e-mails, o qual foi direcionado à própria Hillary Clinton. Então a gente entra no site da FOIA, como vocês podem estar vendo aí, entra nessa página onde a gente pode procurar os e-mails, que no caso foi e-mail do ano de 2018, e aí você vai clicar nessa parte aqui, ó, Department of State FOIA Log 2018. Você clicando aí, você vai ser direcionado a essa tela de PDF, onde tem ali várias e várias páginas. No total são 483 páginas, onde mostram títulos de e-mails que foram divulgados aí ao público de presidentes, de pessoas importantes na Casa Branca nos Estados Unidos. Aí você vai colocar ali em cima, exatamente nesse local aqui, a página 470. E aí você vai encontrar um e-mail que foi enviado por Denetra de Sinegar, que foi enviado dela para Hillary Clinton. E nesse e-mail, que foi enviado no dia 13 de dezembro do ano de 2018, que tem um status fechado ali para que as pessoas não possam ver o conteúdo desse e-mail, dessa matéria, o título dele diz assim em português, solicitando documentos relativos à Câmara de Ressurreição de Gilgamesh, a localização de seu corpo e a localização do Nephilim enterrado. Eu acho que eu já falei demais por aqui. Gostaria de saber sua opinião também. Comente aqui embaixo e seguiremos, caso você queira, falando a respeito desses temas, principalmente no canal secreto. Valeu e um grande abraço a todos.